Oi, pessoal do Bytes e Cargas, tudo bem? Hoje a gente está aqui com um convidado da Gristec, nosso querido amigo Alex. Alex, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui. Saudações a todos. Gente, a conversa de hoje, normalmente a gente sempre começa com uma conversa super descontraída, a gente quer saber algumas tecnologias de várias empresas. Primeiramente, até só para começar aqui, eu vou lembrando aqui, o que é a Gristec? Alex, só para o pessoal... Gente, a Gristec é um sindicato patronal, a associação das empresas do gerenciamento de risco e do rastreamento veicular. A gente reúne empresas desse segmento, além de uma série de associados que são de fornecedores de tecnologia que atuam no ecossistema ligado ao seguro do transporte de carga e proteção veicular. Beleza. Gente, como vocês estão vendo o tom, hoje a gente está um pouco mais sério. Por que a gente está sério? Que recentemente saiu uma reportagem produzida pela emissora Record, no qual nós aqui, como tanto embarcadores, transportadores, operadores logísticos, empresas em geral, gerenciadoras de risco, ficaram um pouco até, posso falar, assustados talvez? Ou preocupados? Olha, Fábio, assim, eu diria assim que você está sendo muito gentil com o nosso público. Gente, olha, o sentimento que teve, pelo que eu colhi dos nossos colegas, dos nossos amigos que atuam aqui no gerenciamento de risco, o tom foi de espanto e indignação. Então, ó, vocês estão vendo como está o tom hoje, gente. E olha que eu amo o Alex, a gente não está brigando não, gente, é porque o negócio é sério. Não, nós estamos do mesmo lado aqui, irmanados nesse sentimento, né? Exatamente. Então, o sentimento aqui, para quem assistiu essa, que a gente vai estar passando, vocês vão ver nos cortes, e vai aparecer aqui, quando vocês forem vendo, algumas das imagens do que foi transmitido e foi falado, trouxe para a gente aqui uma preocupação. Vou falar preocupação? Ou até mesmo frustração pela forma como foi produzida esse teor da reportagem, porque faltou um pouco de balanceamento, eu achei ali, viu, Alex? E por que eu estou dizendo isso? A gente vai debater aqui alguns pontos da reportagem, obviamente, mas eu queria saber, primeiramente, como que chegou a esse momento da equipe da Record procurar vocês, do que ia ser tratado, para explicar para a população, porque a Record é uma emissora grande, não tenho nada contra os colegas da Record, muito pelo contrário, estou de portas abertas aqui, mas é super importante falar assim, como que chegou para vocês, vamos fazer uma reportagem nesse tom, tal, e como que chegou primeiramente para a Gristec essa solicitação? Perfeito. Então, nós recebemos essa solicitação, Fábio, como representantes do segmento, né, que temos legitimidade para poder falar em nome da GR. Eles comentaram que estavam repercutindo queixas de caminhoneiros que diziam que o bloqueador, né, o bloqueio do caminhão em operação, estava sendo fonte de risco e de frustração. Causando até acidentes, né? Assim, na avaliação da reportagem, né? Uhum. Só que a gente vai ver, quando a gente vai a fundo na reportagem, você percebe que houve uma distorção muito séria sobre o papel do bloqueador como causa de acidentes que levaram a fatalidades. A reportagem explora isso, dizendo como se o bloqueio do caminhão tivesse causado mortes. Mas na hora que a gente vai avaliar a fundo os casos, a gente percebe que não é bem assim. E é esse que não é bem assim que causou grande perturbação no nosso segmento. Nós fomos procurados pela equipe de reportagem e disse assim, olha, os caminhoneiros estão se queixando. Nós imaginamos, a gente não pode ter certeza, cravar na madeira, mas a gente supõe, né, que influenciadores e advogados relacionados aí aos trabalhadores, né, aos caminhoneiros, procuraram a equipe de reportagem dizendo assim, olha, veja como as gerenciadoras de risco estão nos prejudicando, estão deixando a nossa vida difícil, estão sendo injustos para conosco e tal. E aí vieram nos perguntar como é que funciona o bloqueador, qual que é o papel da gerenciadora de risco. Nós recebemos a empresa no ambiente de uma das empresas associadas à Gristec e eu posso dizer a você, Fábio, na entrevista que eu dei para o repórter. Você estava, até esclarecer, ele foi Sim. Uma das pessoas que foi entrevistada pela reportagem. Na entrevista que eu dei ao repórter, esclareci detalhadamente como funciona o gerenciamento de risco, qual é a função do gerenciamento de risco dentro da cadeia logística e no ecossistema do seguro do transporte. Expliquei o que é o bloqueador, em que formas ele funciona, que critérios ele tem, e expliquei principalmente assim, né, que o gerenciamento de risco, Fábio, vamos lá, vamos falar a verdade, gente, ele existe em função da existência do roubo de carga. Porque se não existisse, pensem comigo, se existisse zero roubo de carga no Brasil, precisaria de gerenciadora de risco? Faria sentido ter gerenciamento de risco? Sim. Zero. Ah. Não vou dizer zero,
Teria que manter para evitar acidentes, monitorar a sua carga para saber. Eu concordo. Teria Assim, alguma coisa assim. Assim, você tem acidentes. Sim. Entendeu? Então, mas talvez eu não precisasse do gerenciamento de risco na forma e do jeito... No formato que nós temos hoje aqui no Brasil, sim. E aí surge uma questão muito importante que a gente precisa discutir. Por que é que nós temos gente reclamando tanto do gerenciamento de risco? Hoje nós sabemos, Fábio, e eu vou fazer uma provocação aqui ao segmento. Hoje nós sabemos que o crime organizado está se instaurando nos mais diversos segmentos da sociedade, querendo determinar pautas, influir em políticas. Então, toda vez que surge alguém falando grosso e dizendo assim, o gerenciamento de risco é um vilão nessa história, eu fico com a orelha em pé. A gente tem que ficar com a orelha em pé mesmo. Eu fico... É estranho. Causa estranheza. Causa porque GR, gente, o Alex está acabando de falar aqui, é utilizada no Brasil, por quê? Porque existe roubo de carga. Não é porque a gente foi inventado porque a gente... eu acho que precisa de GR. Não. O Brasil é campeão de roubo de cargas a nível mundial. O Brasil, em qualquer mapa geográfico, quando faz o estudo de regiões e países que constam com o número de roubos de carga, o Brasil é o primeiro país com estatísticas de roubo de carga nível mundial. E para piorar, o nível de roubo de carga que a gente tem no Brasil é um nível de roubo de carga com violência, que é diferentemente do que se vê as quadrilhas e equipes de roubo acontecendo em outras regiões fora do Brasil, especialmente no mercado norte-americano ou na Europa. Aqui, além de roubo, usa-se muito, é bem escalada a violência. Por isso se foi criado e existe um sistema de gerenciamento de risco para trabalhar na prevenção do que pode ocasionar o roubo e auxilia os criminosos. Então, esse é o meu ponto de vista, eu estou aqui alinhado com o Alex nisso aqui. Eu acho que se não tivesse roubo, não faz sentido. Então, primeira coisa. Então, me causa estranheza que se levantem vozes colocando o gerenciamento de risco como vilão. Sempre que isso acontece, eu fico com a orelha em pé e falo assim, puxa vida, eu fico muito preocupado se às vezes você não tem vozes, interesses, escusas por trás dessas demandas. Mas vamos continuar falando da reportagem. Então, eu esclareci ao repórter todos esses pontos. Falei, por exemplo, que, sim, existem problemas com os bloqueadores, que às vezes são ativados em situações que às vezes são indevidas. Claro que existe, Fábio. Vou relatar a vocês um problema que estamos acompanhando aqui. Para quem não conhece, o bloqueador ele é um dispositivo que é colocado, muitas vezes, no cavalo ou na carreta, de maneira a bloquear, a impedir a movimentação deste veículo na eventualidade de um evento como um roubo, por exemplo. Um roubo de carga. Nesse sentido, o bloqueador ele deve ser ativado quando ele tem, às vezes, uma intervenção que é feita por um profissional do gerenciamento de risco que está monitorando aquela operação de transporte, certo? Mas, às vezes, assim, nós temos um problema no Brasil, que é um país de dimensões continentais, sabe? E que não tem cobertura de telefonia. Portanto, nós temos um problema de infraestrutura por conta da característica do nosso país. Desculpa, você está sendo até bonzinho, né? Porque dizer que é só regiões... Você fala que é só de regiões afastadas, eu vou falar que a região de São Paulo... Eu me acha uma pessoa que diz que consegue fazer uma ligação saindo do aeroporto para qualquer outro ponto da cidade sem cair pelo menos uma ou duas vezes a ligação. Exatamente. Mas isso acontece assim, vamos lá, vamos explicar para vocês aqui quem está nos acompanhando. Existe uma questão da cobertura da telefonia que elas são chamadas zonas de sombra. O que são essas zonas de sombra? São zonas que, às vezes, por conta de relevo, edifícios que interrompem a propagação do sinal, um túnel... Então, existe uma série de coisas que são características físicas do ambiente que impedem que o sinal de telefonia chegue até o telefone celular seu como usuário ou do caminhoneiro no processo dele que ele está ali conduzindo o caminhão. Muito bem. Então, eu tenho ali um caminhão com uma carga que está sendo seguido pela sua rota, perfeito? E ele está sendo monitorado por uma gerenciadora de risco. Mas vamos pegar, por exemplo, Fábio, uma região que é uma região crítica. Vamos pegar ali Minas Gerais, onde o relevo acidentado com aqueles morros acaba dificultando muitas vezes que eu consiga monitorar o caminhão 100% do tempo.
Nesse momento, eu tenho assim nas curvas das estradas diversas zonas de sombra. O que acontece quando os equipamentos que estão no caminhão estão numa zona de sombra? Eles têm uma inteligência interna que eles precisam, eu estou sem conexão com a central aqui, então eu estou funcionando sozinho. Ele tem uma inteligência interna sobre interpretar os eventos que acontecem no caminhão e, às vezes, na eventualidade de um problema, ele vai lá, ele tem uma série de coisas que acontecem. Então, assim, não é assim, aconteceu um problema, o caminhão é bloqueado. Isso não existe. Existe uma série de coisas, de etapas que acontecem até que o caminhão chegue no bloqueio. Vamos dar um exemplo. Eu tenho, às vezes, Fábio, um equipamento que você deve conhecer muito bem, que é, às vezes, um sensor de abertura da porta da carreta. Pô, isso aí isso começou lá em 2004. Então. Sim. Mas vamos lá. Então, eu tenho um sensor, gente, que ele fica, né, na porta da carreta, né, onde é transportada a carga, e ali no compartimento de carga do caminhão, e eu tenho ali um sensor que acontece? Ele identifica, né? Assim, só para vocês terem uma ideia, existem quadrilhas, Fábio, que se especializaram em roubar a carga de caminhões em trânsito. O caminhão está andando, às vezes não anda e para de uma marginal aqui em São Paulo, ou de uma avenida muito movimentada. É o famoso Fast and Furious. Velozes e Furiosos. Tem uma quadrilha que vai lá e ela rompe os lacres, ela rompe as fechaduras, ela abre a carroceria e rouba a carga do caminhão, o caminhão movimenta. O caminhoneiro não tem o que fazer. Bom, então eu coloco um sensor ali que é para alertar na eventualidade de um evento como este. Mas, vamos voltar para o Brasil e para a zona de sombra lá em Minas Gerais, que eu estava falando agora há pouco. Às vezes eu tenho, Fábio, a condição das estradas brasileiras na média é boa? Não, gente, ela é terrível. Ruim. Terrível. Então acontece muitas vezes que o caminhão, estando numa via ruim em trepidação, envia uma série de impulsos para o sinal e o sensor que está na fechadura fala assim, gente, eu acho que estou sendo roubado, porque estão fazendo um movimento aqui. E às vezes isso é um evento que pode provocar um bloqueio do caminhão numa zona sem cobertura. É ruim? É óbvio que é ruim. Só que isto é um evento que acaba saindo da curva, saindo da normal, e que acontece em decorrência de limitações da tecnologia. A gente ainda não inventou, ou estamos no processo de desenvolver sistemas que consigam zerar esse tipo de problema. É um negócio que acontece da noite para o dia? Não, não é. Mas é óbvio que eu entendo que o motorista, quando ele passa por um evento desses, ele vai ficar contente, Fábio? Não. É lógico que ele vai ficar insatisfeito. Ele vai entender que é um problema da infraestrutura do país, da limitação da tecnologia? É claro que não. O que é que tem acontecido atualmente? É mais fácil botar a culpa na GR e falar, olha como a GR prejudica o meu trabalho. Foi isso que você explicou durante o momento da reportagem lá? Sim, mas aí o que acontece? Aí quando você vai ver a edição da reportagem, Fábio, é isso que causa pra gente espanto e indignação. Você pode perceber, se você fizer uma análise técnica da reportagem, a reportagem ela é uma construção para conduzir as pessoas a detestarem as GRs. Porque se vocês virem a reportagem ela é, sobretudo, emocional. Porque ela começa contando a história de perdas, de mortes que aconteceram e que a reportagem induz você a pensar, essas mortes aconteceram por conta das GRs. Né? Mas, de verdade, você vai perceber que a estrutura da reportagem ela é feita para fazer as pessoas se solidarizarem à dor dos caminhoneiros que estão sendo impedidos ou prejudicados de trabalhar pela atuação das gerenciadoras de risco e dos bloqueadores e pelos acidentes que são causados e que levam a mortes. Então, aí você já matou a parte do início da reportagem, como vocês foram procurados. Sim. Você foi lá, apresentou, mostrou para o pessoal, explicou o que aconteceu. Como que foi a imagem que apareceu, do corte que você pode dizer assim, que você explicou isso? Foi da forma que você entende, foi a forma que você explicou, ou você acha que teve, vou chamar assim, de uma edição talvez não tão favorável, na sua opinião? Porque você explicou, né? Sim. Na minha avaliação, a matéria ela foi pouco feliz, né, na parte do equilíbrio. Okay. Ela recortou partes, assim, para não dizer que ela não falou de coisas que diziam respeito àquilo que nós tratamos. Ela falou ali, ela traz uma fala minha que fala, olha, o gerenciamento de risco e o bloqueador surge como uma contingência por roubo de carga. Sim. Né?
mas a matéria ela não dá os mesmos pesos para as mesmas falas, né, Fábio? Se você for analisar tecnicamente, a matéria tem 521 minutos no seu total. Minutos ou segundos? 521 segundos, perdão. 521 segundos no total. Desses 521 segundos, mais ou menos cerca de 20% foram dedicados para um caminhoneiro que é blogueiro e que relata ali os problemas causados pelo bloqueio de carga e das gerenciadoras de risco. Certo. 10% foram dedicadas ali a uma advogada que defende caminhoneiros e que processa as gerenciadoras de risco. Ah, está processando mesmo as gerenciadoras? Sim. Segundo ela. Não, a reportagem fala que defende as gerenciadoras, uma advogada que defende as gerenciadoras de risco. Defende as gerenciadoras ou que defende os motoristas contra as gerenciadoras. E que abre processos contra as gerenciadoras de risco. E aí você tem ali, eu não calculei direito, mas eu acho que você tem ali algo mais em torno de mais uns 10 ou 20%, entre 10 a 20%, que você tem um filho de uma vítima de um acidente que supostamente teria envolvimento de um bloqueio feito por uma gerenciadora de risco. E aí você tem assim, um conjunto probatório, por assim dizer, de mais de 50% da matéria, derivado da fala de pessoas que são contrárias ao gerenciamento de risco, e aí você tem 10%, que é a fala da Agristec. Detalhe importante, o caminhoneiro tem nome, sobrenome, fala-se que ele tem seguidores no Instagram, a advogada tem nome, sobrenome, fala assim, esta é uma advogada tal. Se você for olhar, mas gente, basta olhar a matéria. Você está ali vendo a reportagem, de repente cai lá o Alex Barbosa, diretor de marketing. Gente, da onde? Não tem uma apresentação. Uma coisa simples, sabe, que amenizaria isso, ó. Alex Barbosa, diretor da Associação das Empresas de Gerenciamento de Risco, diz que para lá. Sim. Mas a gente não teve esse tratamento na reportagem. Então ela foi profundamente desequilibrada e enviesada. Tá vendo? Isso é super importante para o pessoal também, ó. Tô falando, realmente eu assisti. E aqui agora, nesse momento, nós vamos assistir aqui, a gente está assistindo, vou chegando agora numa das partes da reportagem que eu queria perguntar para você também aqui. Ó, a gente está vendo a imagem aqui do acidente. Eu fui atrás, não fui nem eu. Alguns colegas mostraram essa imagem que vocês estão vendo aí, compartilhada aí com vocês, aqui no corte, tudo. Esse acidente aqui, parece que não tem nada a ver com o imobilizador, com o bloqueador, não entendi. Então, foi um acidente que foi investigado, já foi periciado, tudo, mas não teve ação, pelo que foram atrás, não teve ação de bloqueadores naquilo. Então, mas assim, ó, vamos lá. Nós estamos falando do acidente daquele caminhão que está vindo... Esse caminhão aqui que bateu, aqui saiu da pista ali. É um caminhão que bateu de frente com o ônibus no sentido contrário. Então, vamos lá. O que o repórter... Aliás, isso foi um ponto da entrevista que eu dei para essa reportagem. Eu falei assim, mas teve aqui 2 acidentes que causaram 17 mortes, envolvendo bloqueadores. Uma pergunta capciosa, ele não me mostrou qual era o acidente. Claro. Então a gente não tinha condição de reagir no momento, mas vendo o vídeo, eu diria o seguinte, gente, às vezes o público, tá, Fábio? O público leigo, ele entende assim, olha, esse caminhão que estava vindo aqui, ele foi bloqueado, perdeu o controle e bateu. A reportagem até diz, estava tendo trânsito parado, que foi causado por um caminhão que foi bloqueado, e isso causou a morte. Gente, a legenda dessa imagem não é bloqueio de gerenciadora de risco ou bloqueio de caminhão causa acidente. Caminhão vindo em alta velocidade, com o motorista distraído, olhando no celular, ou estava dormindo, ou não sei, vem em alta velocidade, percebe o trânsito parado na frente, desvia, bate de frente com um ônibus e morre. Sim. Fábio, aonde está a vilania do bloqueador? Aonde está a vilania do gerenciamento de risco? Ela inexiste. É isso isso indignou muitas pessoas. Isso inexiste. É um absurdo que se tenha pego, é um desserviço que a reportagem do Domingo Espetacular faz de pegar este caso como um exemplo do problema causado pelo bloqueador ou da atuação da gerenciadora de risco. É um desserviço. Entendeu? É uma falácia. A legenda seria assim, acidente causado por um motorista distraído com o trânsito afora. Sim, se o trânsito tivesse sido parado por, sei lá, um acidente na pista, teríamos que fazer matérias falando, olha, acidentes na pista causam mais acidentes. Sim. Não foi ali uma distração do condutor? A segunda coisa, que é em relação ao outro acidente, onde teve uma carreta que foi solta numa ladeira, né, e que colidiu com uma van que transportava fiéis de uma igreja que estavam vindo de um culto. Sim. E que nós tivemos mais mortes ali.
Então, nós temos uma quadrilha de roubo de carga que atuou nesse episódio. Houve bloqueio, realmente, acredito que tanto do conjunto motor como da carreta. Uhum. Os ladrões tentaram acessar, assim, a história que eu me lembro à época, inclusive foi alvo de reportagens feitas no nosso segmento. Uhum. Os ladrões, tendo visto frustrado o intuito que eles tinham de conduzir a carga, eles falaram assim, vamos tentar tombar a carreta para ver se a gente consegue romper com os lacres e ter acesso à carga. Eles soltaram a carreta na ladeira, a carreta, obviamente... Ou seja, ação criminosa não, mesmo. então assim, vocês imaginam assim, olha, então assim, ó... Então a culpa... Criminosos, assim, ó... Tomam carreta. Assim, então, assim, mais nesse exemplo, a reportagem da Record faz um desserviço ao seu público e ao nosso segmento, ao segmento de logística, e até mesmo aos próprios caminhoneiros. Porque assim, qual que é a legenda correta da imagem? Ladrões tentam acessar a carga e causam um acidente. Acho que essa era a legenda correta. Porque foi ação, não foi pela ação dos bloqueadores, gente, ou do mobilizador, foi devido à ação dos criminosos que queriam abrir a carga, vamos dizer assim, que botaram na ladeira e soltaram o caminhão exatamente para tentar... Não, e aí, para piorar a situação, Fábio, aí nós temos ali um depoimento de um delegado, que ele aparece na reportagem. O delegado vai lá e ele fala assim, nós não temos certeza do que aconteceu. Fábio, vamos lá, não vamos ser ingênuos aqui. Sim. Você que é um profissional que tem também muita experiência na área, você consegue imaginar um delegado que tem acesso a todo o conjunto probatório de um determinado acidente, que ele não possa afirmar categoricamente qual foi a causa de um acidente que levou a mortes, de um caso que teve repercussão nacional? Impossível, ele tem que ter. Entendeu? Então, assim, eu tenho para mim que foi todo esse conjunto de coisas, e principalmente para aqueles que atuam no gerenciamento de risco e que conhecem esses casos que eu estou relatando, que pertencem a empresas que atuaram nessas contas e nesses contratos, que trabalham em empresas que atuam fornecendo tecnologias e sistemas justamente para a prevenção do roubo de carga, para a prevenção de acidentes, na hora que todo este público, que é o público que participa dos nossos eventos, que são os nossos amigos e colegas que estão conosco, na hora que eles veem essa matéria, vocês acham que eles se sentiram minimamente representados? Eu acho que, assistindo a matéria, que eu vou dizer assim, todo mundo, a gente deu uma baita repercussão no sentido extremamente negativo. E nós que transportamos, nós que embarcamos carga, todo mundo do setor, quando viu, ficou assim, como é que é? Como assim? Sabe? Ficou aquela interrogação na cabeça de todo mundo assim. Um imobilizador causa isso? Sabe? Ficou na cabeça do pessoal. E, obviamente, vocês sabem disso, nós também procuramos, antes de fazer essa conversa aqui, também a gente foi falar com algumas empresas que produzem o próprio equipamento, imobilizador, bloqueadores. Gente, falei com os fabricantes para entender como são feitos os equipamentos, de que forma eles agem. O equipamento, quando tem, vamos dizer assim, como o Alex explicou agora há pouco, que tem pode ser uma real, tipo um alarme real, um botão de pânico acionado que está tendo uma tentativa de roubo, ou que foi identificado durante o processo de análise de risco, eles vão lá e solicitam a imobilização do veículo. Gente, não é que o veículo trava na hora, não existe isso, não é ele trava na hora, ele simplesmente perde o poder aos poucos. Aos poucos, aos exatamente. poucos, tipo, vem um alerta dizendo, se o veículo está sendo bloqueado ou parado no momento, imobilizado, para o motorista já tomar atenção, e aos poucos vai perdendo o poder que eu falo assim, não, a potência. Vai perdendo a potência. Ele vai perdendo a potência e tem tempo tranquilamente e seguramente de acionar o pisca-alerta e indo para a lateral e parar no acostamento, parar na rodovia com segurança para o motorista e para a carga. Então, ele não para imediatamente. Essa questão de, tipo, que ele para e você vai lá e já bate, que nem parece desenho animado, né? Alguma coisa assim. Não, pois é. Se você olha a reportagem, você fala assim, nossa, o caminhão fica desgovernado quando aciona. Exatamente, fica. A imagem parece isso. Se você ver as imagens... Então, mas aí que está.
A imagem do acidente, onde eu tive ali uma colisão frontal de um caminhão que estava em alta velocidade. E a forma que foi falada... Assim, porque assim, o público leigo, Fábio, ele não conhece o pormenor dessas operações. Aliás, isso é uma coisa importante. Nós todos como segmento, nós precisamos investir fortemente na formação de pessoas na área de logística para entender qual é o papel do gerenciamento de risco, qual é o papel dos seguros de carga, qual é o papel da logística. Porque, às vezes, até mesmo o próprio motorista, e isso eu acho que é um ponto importante para a gente falar, sabe, Fábio? O motorista de caminhão, por mais que ele tenha raiva do gerenciamento de risco, ele precisa entender que o GR não é inimigo dele. Entendeu? O GR e o caminhoneiro estão do mesmo lado contra duas forças que se opõem a nós como um conjunto. E eu reputo o crime organizado e os problemas de infraestrutura do Brasil. Sim. Caminhoneiro que está me ouvindo, você pode detestar a GR, você pode ter tido uma série de problemas com a GR e eu entendo a sua frustração. Mas você precisa entender, é importante, é fundamental a existência do setor do gerenciamento de risco. Ele é indissociável da questão do seguro de carga. Porque existem os eventos que levam a perdas para as empresas, Sim. acidentes, mortes, Sim. roubo. Você tem o seguro. O gerenciamento de risco está ligado a essa existência. Então, se você ficar pensando, eu penso num futuro sem GR, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é criarem-se exigências e dificuldades que vão encarecer o custo total do transporte e, no final das contas, isso vai ser repassado para alguém vai pagar essa conta. Então, vamos lá. Não existe como você pensar num futuro da logística do Brasil sem o gerenciamento de risco. Podemos melhorar essa comunicação? Devemos. Agora, é importante notar o seguinte, Fábio. As gerenciadoras de risco e toda a cadeia, todo o ecossistema de fornecedores que atuam nesse segmento, eles têm interação com este público dos caminhoneiros? Lógico que tem. Mas o público dos associados da Gristec não são os caminhoneiros. Quem é o nosso público? Quem são os nossos clientes? Com quem nós conversamos? Nós conversamos com as transportadoras, com os embarcadores, que eles têm a necessidade de que a carga e o transporte da carga deles seja monitorado. Então, gente, é com eles que nós conversamos prioritariamente. Quer dizer que nós não respeitemos, ou que a gente não reconheça o valor do caminhoneiro? É óbvio que não. Nós reconhecemos, mas você sabe a barreira que nós temos de aceitação por parte do público caminhoneiro sobre o trabalho da GR? Toda vez que eu vou a um evento onde eu vou falar com o público de caminhoneiros, nós temos uma resposta extremamente agressiva vinda da parte desse público. Eles não entendem que nós estamos agindo em que sentido? No sentido de, olha, qual é a regra estabelecida para a seguradora para o transporte dessa carga? Cara, são essas regras. Tá bom, então são essas regras, eu preciso adotar estes recursos. E às vezes o transportador, o caminhoneiro, ele não entende o rigor dessas regras. Então ele interpreta assim, eu sou dono do meu caminhão, eu sou um cara experiente, e ele pode ser dono do caminhão dele, e ele pode ser experiente. Ele fala assim, conheço essa estrada aqui, já rodei esse país inteiro. Eu sei que nesse trecho aqui, que está aqui, estabelecido aqui pelo PGR, eu vou entrar aqui numa série de subidas e curvas, eu conheço um atalho aqui do lado. Aí ele pega o atalho que, no entender dele, ele não está fazendo isso de má fé. Eu até acredito nisso, tá? Ele não está fazendo esse desvio de má fé. Mas ele não entende que na hora que ele está desviando daquilo que foi estabelecido no plano de gerenciamento de risco, surge um alerta ali na mesa de quem está monitorando. Opa, peraí, tem uma coisa errada acontecendo. Ele está seguindo por uma rota diferente daquela que ele iria. Ele está parando num posto não autorizado, diferente daquele que ele iria. mas, poxa, olha, mas o motorista está ali num evento, ele, sei lá, a gente, uma coisa simples. Ele precisa ir no banheiro. Sim. Entendeu? Não dá para ele precisa ir no banheiro e está muito distante do próximo ponto estabelecido de chegada. Cara, é nessa ocasião que o motorista tem que entrar em contato com a central e esclarecer o que está acontecendo. Porque do ponto de vista do gerenciamento de risco, do outro lado, assim, como é que eu vou saber se realmente está tudo certo com esse motorista? Se ele não foi rendido, se ele não está sendo coagido, se ele não está sendo, ameaçado. Sim. E a gente fala, Fábio, uma coisa que eu até expliquei na reportagem, que a reportagem não usou. É muito fácil você pintar o gerenciamento de risco como vilão das histórias. Nessa narrativa que foi criada. Mas não se falou, por exemplo, de eventos onde o gerenciamento de risco salvou vidas. Então, essa é uma parte da conversa que eu queria exatamente pontuar, o contraponto.
porque a gente viu a reportagem, a gente está debatendo exatamente com ela até agora, qual o papel do GR, qual foram as imagens que a gente viu, a forma como foi produzida a reportagem. Vamos dar o contraponto agora. Por que existe GR? Vamos começar pelo básico. A gente falou lá, por causa dos roubos, simples assim. Os roubos, tem seguro, as seguradoras exigem que tenha um sistema de gerenciamento de risco preventivo, porque seguradora não é uma instituição de caridade, ela não fica soltando cheque para todo mundo, agora não é cheque, mas Pix, né? Pix para todo mundo, dizendo assim, roubou aí, toma o Pix, roubaram ali, toma outro Pix. Sem contar que mesmo com Pix, não se paga a carga que foi roubada, a gente já sabe disso. Mas vamos lá, Alex, e vamos pular um contraponto. Seguindo o seu pensamento que está perfeito, vamos seguir um contraponto agora. Quais são os benefícios do GR que a gente tem que tentar chegar nesse público que é o transportador, o operador logístico, o motorista que está nos acompanhando também aqui? Qual é a importância do GR e de que forma pode ser trabalhada de uma forma, vamos dizer assim, mais, igual, acho que é uma frase muito assim, user-friendly, né? Como você ser mais fácil. Perfeito. Vamos lá. Uma das coisas que eu escutei, Alex, e peço a sua ajuda aqui na explicação, só mais um pedacinho, é a questão, o pessoal critica muito, e até na reportagem falou lá, quão difícil é utilizar os equipamentos sabe, ele não mostrou lá aquela cena onde ele entra no painel. No painel, no equipamento de GR lá da GPS, a dificuldade. Como mais pode ser treinamento, user-friendly, de que forma pode ser mais que o GR pode realmente fazer diferença no sentido positivo, já faz de várias coisas, elucida isso para o pessoal e de que forma pode trabalhar mais positivamente com os motoristas. Tá bom. Bom, então vamos explicar um pouquinho. Bastante coisa, né? Vamos dar um passo para trás. Então, assim, né? O que é o gerenciamento de risco, né? Então, você imagina que você tem o transporte rodoviário de carga. Gente, o transporte rodoviário de carga, ele é essencial para a economia do país. Fundamental. Tá? Só para vocês terem uma ideia, mais de 60%, Fábio, de toda a carga transportada no Brasil, de ponta a ponta, ou seja, do início do ciclo dessa carga até o final dessa carga, quando ela chega no público final, é feita de ponta a ponta no caminhão. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos aqui nesse ambiente, nessa sala. Fábio, essa camisa, essa calça, esse tênis, esse drone, essa mesa, essa estante, esse projeto, tudo que está aqui, gente, tudo que está aqui nesse ambiente que a gente está gravando, em algum momento passou por um caminhão. Fato. Entendeu? Então, e isso quando o caminhão, ele não cumpre uma perna do processo. Porque às vezes você tem assim, mas olha, eu tenho aqui uma logística no aquaviário. Não, tá bom, mas, gente, esses são pouquíssimos os pontos onde eu tenho a origem e o destino por meio aquaviário. Então, às vezes você tem uma perna, uma parte desse transporte passa pelo caminhão. Sim. Eu tenho a ferroviário. A mesma coisa. Olha, eu tenho ferroviário, mas assim, tem algumas rotas e algumas coisas onde eu tenho ferroviário ponta a ponta. Às vezes tem um pedacinho ali, nem que seja 10% da rota, 20%, passa por um caminhão. Então, assim, o caminhão ele é fundamental para o transporte de carga. Me fala um pouquinho, o que você acha dos dados que a NTC, os últimos dados de roubo de carga que a NTC passou? Fala para mim que eu vou expressar minha opinião. Olha, Fábio, assim... Nada contra, mas ao mesmo tempo tem uma coisa... Nós trabalhamos com dados públicos, dados abertos, dados de mercado, e o último dado que a gente tem, um levantamento da NTC que já está um pouco defasado, dá uma noção do tamanho do prejuízo direto com o roubo de carga como algo em torno de 1,2 bilhão de reais ano no Brasil. Esse número está desde 2008, hein, meu? Mas assim... Tô brincando aqui, eu não sei, mas esse número está... Alex, eu posso falar agora pelos embarcadores, nada Cristiano. Gente, o número, falando de valores, gente, esse valor está muito subdimensionado. O valor de roubo de carga no Brasil é muito maior. Não é 1,2 bilhões, é muito maior. Na nossa avaliação, e pelo que a gente conversa até com informações de cocheira, de bastidor dos nossos associados, Fábio, eles também corroboram isso que você está falando. Esse número é um número que está muito subdimensionado, até porque ele considera os prejuízos diretos do roubo de carga. Você tem os prejuízos indiretos, que eles são muito grandes. Porque você tem, às vezes, prejuízo no conjunto do cavalo mais a carreta. Prejuízos materiais, você tem, Alex, quebras de contrato, quebras de não é só isso, Alex. Os valores diretos mesmo, Alex, nos valores diretos... Você acha que o valor é muito maior? Não, gente, se você pegar, eu não sei exatamente a data
que já marcava, batia 1 bilhão lá de valor de perda de roubo de carga. Hoje passou para 1,2, mas tipo, hoje, esse ano. Gente, o ano passado, perdão. Mas, Alex, o celular que custava 10, 15 anos atrás, que custava valor... Vou arredondar, gente. Não quero falar ser... De novo, estou colocando um valor zero aqui para aparecer. Custava R$1.000 há 10 anos atrás um aparelho, um smartphone ferrado. Vamos dizer que era R$1.000. Hoje custa quanto, Alex, um smartphone ferrado? 8, 9 mil reais. 10 pau, reais. redonda, 10 pau, tá um celular o mesmo celular que você comprava 10 anos atrás, saiu de 1.000 para casa de 10 mil. Quanto que é um pallet com 1.000 celulares, quanto que dá hoje? Nossa, é uma fortuna. Um valor, assim, não dá nem para calcular. Então, quanto que era um computador naquela época, um laptop hoje, um laptop de grandes marcas, ou até Ultrapassa 20, 30 mil, 10, 15 mil, 10 mil, 8 mil. Gente, as coisas levaram. Processador e memória hoje está uma fortuna, porque não está escassez, tudo dobrou de preço. Sim. Então a gente tem esse problema. Então, retomando o que a gente estava falando... Peguei só do eletrônico, sem contar farmacêutica, hein? Pelo amor de Deus. Então, e aí voltando, né? Então, 1,2 está errado. Então, mas assim, a gente usa esse dado, que já é um dado alarmante. Sim. Assim, mas até a gente tem essa carência, né, Fábio? Precisamos de uma atuação setorial para chegar e estimar, afinal de contas, qual é o tamanho desse prejuízo? Entendeu? Aí isso é uma coisa que às vezes até a Agristec convida o mercado, outros atores, a própria BIME, a Fies. Nas últimas nós precisamos nos juntar também a NTC e atualizar esses dados para ter uma fotografia real do tamanho do problema. Bom, aí você estava me perguntando como é que funciona o GR, qual é o papel do GR. Então, eu estava contextualizando. Então, você tem essa dimensão vamos usar esse dado só para uma base, 1,2 bilhão de reais por ano no roubo de carga. É um número muito elevado. Então, você tem a atuação das seguradoras que oferecem para os embarcadores, para os transportadores, apólices de seguro, lembrando sempre que a apólice de seguro ela é um mecanismo para mitigação do risco, certo? Você não tem, você deve, como usuário, como pessoa física, você deve ter um seguro do seu veículo. Por que você tem um seguro do seu veículo? Alexandre, porque eu tenho lá o meu carro que vale 100 mil reais e se esse carro for roubado, se eu tiver um acidente, eu pago uma grana numa seguradora, na forma de uma apólice de seguro, para eu ser indenizado e eu não ter um prejuízo total. Sim. Né? Quando você não tem seguro nenhum, se o seu carro é roubado na rua, por exemplo, você tem um prejuízo de 100 mil reais. Beleza, a mesma coisa para o transporte de carga. As seguradoras oferecem para os embarcadores, para o setor de logística, apólices de seguro para mitigar os riscos decorrentes das operações de transporte. Sim. Só que a seguradora, ela faz ela não fala assim, tá bom, tá aqui a apólice de seguro e tá tudo certo. Não. A seguradora, a depender do tipo de carga, ela faz uma série de exigências técnicas que você, embarcador ou transportador, precisam cumprir obrigatoriamente. Para minimizar, inclusive, o risco da seguradora ter que ressarcir você. No caso de um incidente. Porque volta naquilo que você falou mais cedo na nossa conversa. A seguradora, gente, ela não é o SUS. Ela não é uma ONG. Ela é uma empresa que ela busca lucro. Então, ela vai lá e fala assim, não, eu vou ajudar você a mitigar o seu risco quando você tiver um prejuízo. Só que eu quero que você tome algumas precauções. É que nem assim, vamos lá, fazendo uma analogia para o carro pessoa física. Sim. Vou segurar esse seu carro para você, Alex, mas assim, você tem garagem na sua residência e no seu ambiente de trabalho ou seu carro fica na rua? Fica na rua. Vou brincar aqui, vou brincar de advogado de diabo. Fica na rua. Tá. Fica na rua? Fica. Perfeito. Então, ficar na rua é um fator de risco maior. Sim. O seu carro possui um rastreador? Não. Não, seu carro não tem um rastreador. Então, na eventualidade de um sinistro, você vai dificultar seguradora, tentar localizar esse carro e amortizar o seu prejuízo. Certo? É isso. Então, todos esses fatores, à medida que você vai nessa lista de fatores que você vai nesse checklist que ele faz, cara, se você é um cara de risco maior, o que você faz? Eu subo o preço dessa pólice. Porque, para mim, seguradora, o risco desse cara aqui, deixa o carro na rua, deixa o carro destrancado, tem filho maior de 18 anos com carta, todos esses elementos... É diferente de outra pessoa, do oposto, né? Exato. Quando você tem uma série de precauções do lado de cá, o risco deste cara de cá é menor do que este outro. Então, por isso aqui eu pratico o preço menor. Gente, no transporte é a mesma coisa. A seguradora, ela fala assim, vamos pegar aqui um exemplo bom que o Fábio pode falar de cátedra aqui.
eletrônicos são alguns dos tipos de carga mais usados para roubo no Brasil. Sim. Entendeu? Então a gente sabe que o transporte de eletrônicos, de celulares, computadores, é uma carga de alto valor. A gente acabou de falar aqui. Sim. Né? Um pallet com computadores que valem mais de 10, 20 mil reais cada unidade. Eu seguradora, Fábio, quando eu for segurar essa carga, eu vou exigir uma série de coisas, ou do embarcador ou do transportador. Vou querer que seja um caminhão novo. Porque um caminhão novo vai ter uma tendência menor de quebrar numa rodovia ou num transporte. É isso mesmo. Vou querer que tenha uma trava de baú acionada remotamente. Por quê? Porque eu não quero que nenhum terceiro... Tem a possibilidade de abrir o caminhão. Assim, eu quero que este caminhão tenha um bloqueador. Porque, na eventualidade do roubo, eu quero dificultar a ação da quadrilha. Eu vou querer que tenha um rastreador neste caminhão e que este rastreador monitore 100% da rota. Vou querer que essa operação de transporte tenha um PGR. O que é o PGR, gente? É o Plano de Gerenciamento de Risco. É um documento que, para cada operação, ele estabelece, do início ao fim, onde o caminhoneiro, o transportador, vai fazer a coleta da carga, em que dia e horário, qual é a rota que ele vai seguir, quais são os pontos de parada que ele fará, para cumprir, inclusive, a jornada do motorista, assegurando a integridade e saúde desse motorista. Então, ele não pode parar onde ele quer, ele tem que parar nos pontos que estão previstos. Qual é a rota que ele vai seguir e o tempo estimado. Porque hoje a logística, ela não é só entregar a carga no final. Em que condições eu estou entregando essa carga? Em que condições de qualidade? Teve trepidação, esse cara foi em alta velocidade, esse cara chacoalhou essa carga, esse cara entregou no prazo previsto. Todos esses fatores é o que fazem a nossa economia ser mais ou menos competitiva. Aí, beleza. Então, falei para vocês tudo isso. Aonde entra o gerenciamento de risco? Quando eu vou começar a operação de transporte, uma empresa onde eu tenho uma central, como se fosse uma central de atendimento, como se fosse um call center, onde eu tenho operadores que têm painéis na sua frente, que ficam monitorando todos os sensores atuadores em várias operações de transporte. Algumas gerenciadoras de risco colocam, às vezes, 20 operações por operador. 20 transportes acontecendo simultaneamente por operador. Outras colocam 30, outras colocam 50. Aí você tem vários trabalhos diferentes das gerenciadoras de risco do nosso mercado. Mas você tem um operador que senta ali e ele fica acompanhando operação por operação para assegurar que está tudo dentro dos indicadores estabelecidos, está tudo verdinho, está tudo perfeito. Ele faz esse acompanhamento do início ao fim da operação. Às vezes, uma operação de transporte pode demorar dias, sabe? Beleza, vai trocando de operador, cara, aquela operação está sendo acompanhada do início ao fim. Às vezes tem situações em que esse operador ele entra em contato com o motorista, porque ele está percebendo que tem uma coisa estranha. Sim. Olha, você está num período aqui, num trecho que você já deveria ter percorrido em 30 minutos e você já está a 1 hora. Está tudo bem aí? O que está acontecendo? Olha, não, estou aqui num ponto que teve um acidente na estrada, uma intervenção X, então o trânsito está mais demorado. Perfeito. Então, o operador faz esse ajuste e faz esse acompanhamento. Já teve ocasião, Fábio, por exemplo, que numa dessas operações de monitoramento, a vida de um caminhoneiro foi salva. O caminhão, de repente, parou, inclusive na Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Certo. O caminhão parou aqui, o motorista tinha tido um ataque cardíaco. Ups. E foi a atuação da gerenciadora de risco que acionou as forças de segurança e as forças de emergência que permitiu que ele fosse atendido a tempo e a vida dele foi salva. Mas esse é um exemplo do que você está falando, Alex. Eu acho que o debate aqui é ótimo, porque a gente está vendo, viu uma reportagem que trouxe esse lado que a gente não foi ao lado, vamos dizer assim, nem tanto ao céu como à terra, mas eu acho que não foi tão justo a forma que foi posicionada a reportagem, não deu uma oportunidade clara das empresas de Gristec poder se posicionar e explicar as razões por trás de existir e o que faz exatamente o que você falou até agora, por que existe GR no Brasil. Um comentário que eu posso dizer também é que GR não existe, o modelo de GR brasileiro não existe no resto do mundo, fato. Existe alguns querendo levar para alguns outros países, principalmente na América Latina, mas no mercado norte-americano, no mercado europeu, o modelo de gerenciamento de risco que o Brasil tem, que, na minha opinião, exporta knowledge, conhecimento, né, que não tem fora do Brasil. Então, tirando alguns países, como eu disse, algumas regiões aqui da América Latina que estão fazendo algumas coisas. Mas eu acho que o que a gente tem aqui de conhecimento, de
atratividade na parte de melhorias que a gente tem em ensinamento, a gente dá aula. Eu falo isso em vários fóruns que eu tenho participado, e eu falo abertamente sobre isso, tanto aqui no Brasil quanto fora no Brasil. Já dei palestras nos Estados Unidos, na Europa, até no Oriente Médio. Gente, o modelo que nós temos do Brasil hoje de GR, ele dá aula no mundo. E eu vejo o pessoal às vezes batendo cabeça, e quando eu vejo algumas coisas... A diferença é simples, como eu falei no começo da nossa conversa, é o modelo de roubo de carga brasileiro. Aqui a gente tem em termos em inglês, é hijacking, que é o roubo de carga com a utilização de armamento e várias outras formas que os criminosos fazem. No México, por exemplo, é muito comum, no México não, no Chile até, é muito comum agora eles usam o que eles chamam de miguelitos, não sei se você já ouviu falar esse termo. Que a gente estava falando agora de bloqueador, né, gente? Mas ninguém, aqui no Brasil eu não vi ainda, talvez eu possa estar enganado, já deve ter acontecido. Mas eles usam muito miguelito para roubo de carga. O que é miguelito, gente? É aqueles pregos fundidos que são jogados na rodovia para furar os pneus. Gente, isso causa acidente pra caramba. Então, lá em países como Chile, México, já é uma questão mais comum. Aqui, usaram miguelitos, mas é quando, que eu sei, tenho conhecimento, foi utilizado, mas quando teve aquele roubo, não vou falar o nome da empresa, óbvio, mas quando teve aquele roubo numa uma empresa de transporte de blindados que transporta e estoca muito dinheiro, e movimenta dinheiro, que não invadiram lá, e os caras colocaram nos trechos para impedir a chegada das forças policiais. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Os exemplos, as diferenças. Nós somos campeões de roubo de carga no mundo. Somos o país mais violento em termos de ações dos criminosos que roubam carga. Temos as leis mais soft para quem é envolvido na receptação de carga, que são eles que acabam comprando e financiando esse tipo de crime. Ou seja, uma pessoa hoje pode ser... Eu posso me autodeclarar que eu recebi carga roubada e saio andando pela delegacia, né? Simplesmente declaro e vou sair andando. Então, se não for vier com qualificação, né? Então, receptação de carga compensa no Brasil ainda. E sem o trabalho que a gente precisa das empresas de GR, na minha visão como embarcador, parceiro das transportadoras, operador logístico, desse segmento de segurança logística e supply chain, gente, não dá certo. Entendo a preocupação dos motoristas, entendo a visão deles, mas o que eu acho, gente, a gente tem que melhorar talvez a comunicação. Não estou dizendo que a comunicação... Tem que ser comunicação e treinamento, é a minha visão. E aí, Alex, eu queria aproveitar essa parte de treinamento e comunicação, entender de que forma a Gristec pode atuar. Mas já sei que vocês falam diretamente com vários sindicatos de transporte, confederações, a gente sabe disso. Mas às vezes a voz não está chegando exatamente naquele cara que está no volante lá transportando lá no estado de Goiás, no estado do Mato Grosso, em vários locais. Essa é uma grande dificuldade. E olha, Fábio, eu reputo hoje como talvez o maior desafio que a gente está enfrentando. É isso que você acabou de falar. É um desafio de corações e mentes. Hoje, eu tenho no mercado atores, né? Eu tenho agentes, eu tenho pessoas que têm agendas e interesses e que quer se alimentar de criar uma percepção de que o gerenciamento de risco e o caminhoneiro são inimigos. Eu estou dizendo para vocês assim, eu até... Você fala assim, Alex, mas você participaria de um debate para discutir isso? Eu falo assim, cara, eu não acho que seja uma questão de debate, tá, Fábio? Mas eu acho que a gente precisa estabelecer um diálogo. Diálogo. No seguinte sentido, eu falo, por que eu quero dizer isso? Você tem medo de debate? Não é que eu tenho medo do debate. É que se eu for partir para o debate, será que quando eu for sentar com o outro, do outro lado, ele não vai querer me vencer e me sobrepujar com as ideias dele? Porque eu não quero sobrepujá-lo com as minhas ideias. Eu não quero convencer o caminhoneiro, eu estou certo, você está errado. Eu quero estabelecer um diálogo com esse cara. Eu quero falar assim, olha, eu volto a dizer uma ideia que eu disse um pouco antes da nossa conversa aqui durante essa entrevista. É fundamental que o caminhoneiro entenda que o gerenciamento de risco e ele e as transportadoras estão do lado de cá se opondo ao crime organizado, que esse tem todo o interesse de fazer a gente brigar entre si, e os problemas de infraestrutura do Brasil. Matou. E o ponto é o seguinte, gente, transporte vai continuar existindo, o motorista vai continuar existindo,
seguradora vai continuar existindo, o roubo de carga, infelizmente, vai continuar existindo, e o GR vai continuar existindo. Não tem como tirar isso da equação. Então, é necessário que tenha um diálogo melhor. Não sei de que forma, tipo, eu estou aqui no papel assim de entrevistador, Perfeito, né? perfeito. Tentando exatamente trazer isso aqui para vocês, dando como que eu falo, a gente falou agora assim, um ponto contra o que foi feita a reportagem que a gente viu e a gente entendeu que foi muito prejudicial na nossa visão, da forma como foi pontuada. Achei que faltou um pouco mais de liberdade para dar para o pessoal da Agristec explicar os motivos que ocasionam. Então, vai continuar existindo. A Agristec e o gerenciamento de risco vai continuar existindo. Isso não tem como dizer não vai existir. Os motoristas não vão exigir, não queremos. Gente, não é esse o caminho. Qual o caminho? Diálogo, É isso. treinamento, às vezes... Ações educativas. Ó, a Agristec tem feito uma aproximação com a CNTA, com o Sindicam. Deixa eu falar, não só falar besteira. Qual que era aquele que existe em vários lugares, quase todo lugar? SEST, Senast... O sistema SEST-Senat, ele tem a ver com a questão mas será que não dá para fazer uma parceria? Porque assim, eles têm tanto lugar, não sei qual, eu estou falando aqui, tem vários, né, que poderiam pegar uma... Assim, quando a gente fala com o setor de logística, eu não entendo que eles tenham esse contato com os públicos-alvo que a gente precisa atingir. Uhum. Mas eu tenho visto, a gente tem visto por parte da Bruna Medeiros, a nossa presidente, um esforço de aproximação dessas entidades representativas dos transportadores e dos caminhoneiros. Assim, não é uma tarefa fácil. Não. E não é uma coisa que a gente consiga fazer da noite para o dia. Mas o meu entendimento é que é fundamental que nós nos aproximemos desse público, façamos um esclarecimento sobre o que é o gerenciamento de risco, como funcionam essas coisas, por que é que acontecem os problemas, porque do lado de cá nós também temos atuado para corrigir. Uhum. A gente sabe que tem fragilidades, que tem deficiências. O que eu quero chamar a atenção é que também tem o outro lado. Entendeu? Quando um transportador, uma transportadora, contrata um autônomo para fazer uma operação de transporte e não compartilha com ele a informação correta e detalhada do que ele precisa cumprir naquela operação e tem um problema, essa transportadora também tem responsabilidade nesse processo. Aí assim, a gestadora de risco ela vai lá e fala assim, olha, sempre informe o motorista o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer. É fundamental que ele esteja alinhado com essas coisas. Então a gente precisa promover todo um trabalho, de novo, uma batalha de corações e mentes, e eu reforço, não é que eu tenha medo de debater, é que eu não quero debater com este público, eu quero dialogar. Aí vai lá, puta, mas não é uma coisa? Eu falo, não, gente, no debate é embate de ideias, é um versus o outro. No diálogo a gente vai procurar construção em alinhamento. Nós precisamos entender que nós estamos todos do mesmo lado. Sim. A gente precisa estar junto para poder enfrentar as dificuldades e os desafios que esse mercado, que o roubo organizado e as falhas de infraestrutura trazem para nós. Seguindo esse exemplo, vou citar agora, fazer duas quotes, eu adoro o termo em inglês, quotes, fazer duas aqui. Acho que uma delas, baseado no que a gente escuta dos motoristas, que eles criticam a dificuldade de utilização das tecnologias. Por que eu quero chegar nesse ponto? Não é culpa da Agristec, mas eu acho que a Agristec pode auxiliar nisso. Gente, vou usar o quote do próprio Steve Jobs. Quando se criou o computador, o que ele falou? O computador é para todo mundo. Ele tinha essa mentalidade que o computador tem que ser para o carteiro, tinha que ser para o mecânico, tinha que ser para a dona de casa. E hoje a maioria das pessoas consegue ser ao celular, smartphones. E digo, 99% da população já consegue usar smartphone. Minha mãezinha, que com a idade dela, está lá usando smartphone, usando tecnologia. Tipo, é uma mudança de hábito. Mas por quê? Porque pensaram naquele termo que eu usei lá atrás, como fazer o sistema ser user-friendly, como ser amigável. Então, uma dos pontos que eu escutei, quando eu converso com alguns motoristas, que eu tive a oportunidade, é exatamente o desafio de usar essas tecnologias. Alguns deles falaram que os sistemas são muito difíceis, sabe? Tipo, ficar lá no teclado, alguns falaram da época do teclado, outros falaram da dificuldade de comunicação. Então,
Eu acho que falta, bom, talvez, como não sei, como a Agristec, juntar com a FinSeg, juntar com os fabricantes da tecnologia que vai embarcada, talvez ajudar no diálogo e ver a visão realmente do motorista. Porque às vezes é um engenheiro, sabe, o criador da tecnologia, do software, e não consegue interpretar que às vezes um motorista tem dificuldade, gente. Às vezes a gente sabe que motorista, nem todos têm facilidade para tecnologias como coisa. Então é por isso que às vezes parece que a gente viu na imagem, pô, é tão difícil. Você viu lá o cara falando, reclamando da tecnologia. Mas, assim, mas ao mesmo tempo, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, mas assim, este mesmo motorista, que nem você falou, né? Quando ele vai ir no smartphone dele fazer as coisas que ele tem que fazer... Ele consegue. Ele é um... Mas que o software do celular é fácil. Ele é um... Não, mas assim, eu falo assim, olha que interessante. Não, eu relato uma dificuldade nesse sistema, nessa tecnologia, que eu vejo que me estrangula, que me dificulta. Mas o celularzinho que tem aqui o joguinho, que tem a rede social, que nossa, consegue. Olha como é fácil de usar isso aqui. Então, assim, aí tem um ponto que é um ponto que, infelizmente, a gente vai estar sujeito às forças do mercado. Sim. Pensa o seguinte, eu estou na indústria de tecnologia, Fábio, há 30 anos e na de logística há 7 anos. Nesses 7 anos que eu trabalho nesse segmento, eu tenho visto uma evolução fenomenal em termos de usabilidade, facilidade e de um trabalho de engenharia. Lembra como é que era antes, aqueles teclados iniciais? Era terrível. Mas eu tenho visto isso. Sim, eu sei. Eu vejo essa sensibilidade por parte do fabricante, inclusive fabricantes nacionais importantes, a gente tem alguns deles, inclusive são associados à Agristec, e assim, eu vejo essa preocupação. Mas eles também não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos. Eles estão fazendo isso porque eles querem ter um diferencial de mercado, eles querem ter um produto que seja mais amigável, que seja mais fácil de usar, porque isso facilita a vida do transportador, isso deixa o motorista mais tranquilo e tal. Agora, qual é o problema? Infelizmente, no mercado, é minha percepção, não é a percepção da Agristec. Infelizmente, eu acho que a gente está vendo aquela dicotomia, né? Aquela divergência que você tem às vezes. Tem gente que não compra valor, compra preço. Sim. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter aquele fabricante que tem um produto barato, que ele falha ali em usabilidade, em função. Aquele é mais barato? Vai. E eu vou ter o cara que embarca e compra esses equipamentos? Gente, eu vou. Vai. E aí é uma questão de mercado, entendeu? Sim. Aí eu tenho o equipamento mais high-end, que tem interface, que tem usabilidade, que tem as funções, etc. Ele é mais caro. Entendeu? Agora, o fabricante que fabrica o equipamento barato, ele fala, cara, tem demanda. Se eu botar o equipamento, tem gente que compra e ele está vendendo. Sim. Entendeu? Mas aí o que acontece? Quando o caminhoneiro fica bravo, ele não fica bravo com essa marca. Ele fica bravo com a GR. Aqui, olha, o equipamento aqui que não funciona, entendeu? Porra, gente, é uma sacanagem. Entendeu? A culpa não é minha do gerenciamento de risco. A culpa, às vezes, é de uma contingência de mercado, do equipamento. Acaba caindo sempre no GR, isso é verdade. Não, assim, cara, gente, pode ver assim, se quer botar a culpa em alguém, bota na gente. O equipamento não funciona. É a GR. Não tem sinal da antena. GR. A culpa deveria ser do operador. Não, cai na GR. Cara, pode, assim joga a culpa na GR que vai funcionar. Eu vou lembrar agora exatamente outra, eu adoro fazer contas aqui, de um delegado de polícia, não lembro de que região que foi, mas o vídeo viralizou alguns anos atrás, que ele havia prendido um menor de idade, uma quadrilha tinha menores de idade, a quadrilha era de menores de idade, se não me falha a memória. E os caras tinham metralhadoras, fuzis, tinha de tudo lá, prenderam os moleques para destruir uma cidade inteira. Foi lá no juiz de plantão, né, lá naquele famoso que a gente sempre reclama lá no... Como se chama? Audiência de custódia com o juiz lá. Liberou todo mundo. Aí o delegado ficou louco da vida. Foi lá, a partir de hoje eu não prendo mais ninguém. Ele falou desse jeito. Eu não prendo mais ninguém. Vocês vêm aqui tudo reclamar da violência, vocês vêm tudo aqui reclamar do roubo, gente, vocês vêm aqui... vai lá, eles lá no fórum é ali. Então, o fórum é a mesma coisa pro GR, tá tudo no GR, mas não é... É que vocês são uma interface a cara do negócio. Eu sei. É igual a polícia apanha, mas nem sempre ela é responsável, é isso que eu tô falando. Vamos lá, boa. A analogia é essa. Aí é como assim, dá problema no equipamento, dá problema na trava. Gente, a trava é o equipamento.
Mas cair em GR porque vocês são o contato Mas principal. eu sou a ponta, eu sou aquele que se expõe. Sim, exatamente. Eu sou aquele que leva a bronca, eu sou aquele que leva a culpa. Pô, ele cai como o famoso call center, daqui a pouco eles vão colocar assim, para você reclamar da gente, tecle 1, não falar com a gente com essas regras. Agora... acaba sendo isso, e você vê, né? Gente, no final das contas, precisamos estabelecer esse diálogo. Então, assim, de novo, Fábio, eu reforço. Convido as entidades representativas do setor do transporte, Sim. os caminhoneiros, a que se desarmem. Nós estamos abertos ao diálogo, abertos a estabelecer esses canais de comunicação, a educar o mercado e explicar do nosso lado aqui o que acontece. Sim, claro. Nós não estamos em lados opostos da equação. Nós estamos aqui do lado para fazer a operação de transporte funcionar. É necessário que tenha esse gerenciamento de risco. Esse gerenciamento de risco já foi responsável por prevenir acidentes, por prevenir roubos também. Prevenir roubos. A reportagem até fala, uma última coisa que eu quero falar da reportagem, a reportagem fala assim, não há uma sensibilidade em relação... O pessoal está preocupado com a carga, não está preocupado com o motorista. Isso não é verdade. Já teve inúmeras ocasiões onde o acionamento de forças de segurança, de equipes de pronta resposta, foi a responsável por livrar motoristas que estavam rendidos por quadrilhas do crime organizado. Acabei de contar aqui um caso para vocês, onde às vezes você tem a situação que o GR salva vidas, literalmente. Nós não estamos opostos ao motorista, não estamos opostos ao transporte. Nós e o setor de transportes, as transportadoras, os caminhoneiros, estamos do mesmo lado, nos opondo ao crime organizado e às dificuldades de infraestrutura do nosso país. É isso. Não, perfeito. Eu digo que a gente já está de portas abertas para qualquer canal da reportagem que queira procurar a Gristec, está aqui à disposição. O Bytes e Cargas também é o fórum aqui de conversas, esse canal também está à disposição para ouvir o lado da reportagem, quem produziu a reportagem, para discutir isso. Porque a gente, como a gente viu, existe tudo isso aqui que tem, gente, por causa do roubo de carga. Então, vamos colocar os pingos nos is. Vamos fazer um coach de novo. Ó, os caras do Jovem Pan vão adorar. Falar assim, pô, o Fábio está fazendo até propaganda nossa aqui. Mas eu vou colocando o pingo nos is, gente. Tudo isso que a gente tem que colocar para o caminhoneiro, para o transporte, para uma operação logística, é porque tem roubo. Simples fato. Se não tivesse roubo, não nesse nível não teria. A gente até debateu, já falou sobre isso aqui. Então, gente, por favor, vamos colocar o pingos nos is. Tudo isso que a gente tem no Brasil é porque o roubo de carga é muito alto e rouba demais. O crime é muito perigoso. Famílias são, realmente a gente se preocupa com a vida do motorista também. E também não. Corrigindo, para não falar e vão usar corte. Ele falou também. Não. A vida do motorista é o principal fator do GR, gente. Não é só a carga, não. Porque muitas quadrilhas que usam da sua violência, elas podem prejudicar muito e até matar motoristas, que já tivemos vários casos de atacar motoristas, empresas de escolta, e se não fosse a ação rápida de uma empresa de GR, que estava monitorando e reconheceu a situação imediatamente, pôde pedir reforço policial para prevenir o pior. Então, acho importante também o pessoal ver esse lado também da GR. Então, aqui o canal, a gente agradece de novo a visita do Alex aqui com a gente. Alex, muito obrigado por estar aqui no dia de hoje com a gente aqui conversando sobre isso. Eu que agradeço. Eu que em nome da Gristec e do nosso segmento, representando aqui a Gristec, agradeço a abertura para a gente vir aqui esclarecer o público sobre essa questão, para a gente mostrar realmente o lado da verdade. É importante que a verdade seja dita. E, Fábio, o pessoal aqui do mercado sabe, eu já tive muitos embates no mercado, onde às vezes, se eu não fui uma das poucas vozes, às vezes foi uma das únicas vozes que apontou para a verdade quando todo mundo falava o contrário, e depois eu provei que eu estava certo. Então, assim, eu quero convidar todos para que a gente faça esse debate, para que a gente esclareça o mercado e para que a gente consiga realmente resolver os problemas. Precisamos andar juntos. É isso aí, gente. Pessoal do Bytes e Cargas, aos colegas motoristas, estamos sempre trabalhando a seu favor, procurando sempre trazer informações transparentes, claras. Aqui a gente está trazendo os colegas da Gristec exatamente para vocês ouvirem um lado daqui que eu acho que é super importante para vocês. E, gente, a gente está aqui, somos seus parceiros também. Vocês são os nossos principais, como que eu posso dizer assim, ouvintes. Então, um grande abraço a todos. Obrigado por estar aqui com a gente nesse dia. Obrigado, Alex. Obrigado, gente. Obrigado. Tamo aí.